Olá, meu nome é Elisa Rocha, eu tenho 20 anos e agora nós chegamos à quarta música e a última de toda essa experiência que eu tenho compartilhado aqui com vocês. E o título dessa música é Olhe Pra Mim. Não sei pra vocês, mas eu creio que para muitas pessoas e com certeza para muitos jovens, muitas vezes nós colocamos muita nossa atenção em pessoas ou em influências. E muitas vezes a gente não sabe quem seguir, qual caminho tomar, porque sempre a gente olha, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra coisa, e assim vai. E muitas vezes na vida cristã é assim também. Muitas vezes nós não temos a nossa própria experiência e por vermos pessoas que têm tido a delas ou têm algum pensamento específico sobre algo, a gente muitas vezes simplesmente vai e começa a acreditar daquela forma porque aquela pessoa falou. Mas já quando nós encontramos outra pessoa que tem um outro pensamento, um outro agir na vida dela a respeito daquele assunto, a gente já vai assim. E vamos sendo influenciados simplesmente porque a pessoa falou aquilo e aquilo se torna regra, aquilo se torna, não se torna mais um assim diz o Senhor, um assim diz a Bíblia, mas um assim diz fulano, um assim diz ciclano. E nisso eu me lembro claramente do sermão de Jones, quando ele fala ali na Mensagem do Terceiro Anjo de 1893, no capítulo 1 mesmo, quando ele fala disso, que várias pessoas chegavam para ele, e na primeira vez quando eu li eu falei, gente, eu acho que Jones foi um pouco rude, mas algumas pessoas chegavam para ele e perguntavam, irmão Jones, o que você pensa sobre tal assunto que foi pregado? Ele virava e falava, parafraseando, que você não tem que chegar e perguntar para mim. E Ellen White também falava isso, vai, pega a sua Bíblia, descubra por si mesmo, porque ele falava que se eu desse uma resposta, eles começariam a acreditar naquilo e sairia falando porque foi o irmão Jones que disse, não porque eles tiveram uma experiência real. Se ele falasse que aquilo era assim porque ele acreditava daquela forma, eles iam sair falando que aquilo era verdade ou sair falando que aquilo era mentira, não porque Deus mostrou para eles claramente na Bíblia, mas porque eles ouviram um homem. E essa música diz exatamente sobre isso, de que realmente Cristo quer que eu olhe para Ele, que se for olhar para o ser humano em si, eles vão falar para a vida cristã perfeita, para você viver uma vida cristã perfeita, tem que seguir esse caminho, ou tem que seguir o outro. E claramente eu estava passando sobre um conflito interno, e eu vi claramente Deus mostrando isso. Olhe para mim e você não vai ser confundida. E realmente essa é a promessa da Bíblia, que Cristo fala que se nós estivermos nele, nós não vamos ser confundidos. E realmente, como Ellen White mesmo fala, apenas um como modelo, Cristo o Senhor. E essa música fala exatamente sobre isso. E eu espero muito que com todas essas músicas, com essa trajetória dessas 4 músicas, vocês possam ser abençoados e possam refletir mais sobre essa mensagem, que como diz, é a nossa única esperança. Se reformar, tentar ficar anos e anos e anos se reformando, tentando, não há tempo mais para isso e a gente já está tempo suficiente para saber que não dá certo. Então, que vocês possam ser abençoados tanto quanto eu estou sendo nessa experiência. Minha experiência só começou, ainda tem uma trilha para seguir com Jesus, mas eu sei agora, eu tenho uma esperança muito maior, porque com a fé dele, com a firmeza que ele tem em mim, com as vitórias que ele já tem e só me concede por ele viver em mim, é possível realmente nós termos uma vida incrível ao lado do Senhor, como uma experiência com ele, olhando para ele, fixando os olhares nele e não em nós mesmos, não nos seres humanos. Então, com isso, eu espero que vocês reflitam na letra dessa quarta música e a última. Olhe para mim. Que ouvir quem dá razão? Quantas vezes essa é a pergunta do cristão? Ouço aqui, ouço ali, como devo proceder para um caráter puro eu ter? Dizem que é assim que devo viver, mas se Cristo não for quem me guiar, só no falar dos outros vou me desviar. Então ouço Jesus dizer: olhe pra mim.
pois em mim você nunca vai fracassar. Quantas vozes te dizem o que fazer, mas é minha voz que você deve entender. Apenas como modelo, Ele é Cristo Salvador. Deseja muito que eu o conheça, mas por meio de um firme, assim diz o Senhor. Tenho certo a sua promessa de que me guiará com seus olhos neste mundo de trevas. Então ouço Jesus dizer: olhe pra mim e não se confundirá, pois em mim você nunca vai fracassar. Quantas vozes te dizem o que fazer, mas é minha voz que você deve entender. Se me ouvir, se me conhecer e saber quem eu sou, sem ouvir outro dizer. E todas essas músicas vão estar todas organizadinhas ali num álbum, lá no site musicacristã7.com. E se vocês quiserem acessar, tem várias outras músicas também, você pode ver aqui no link que vai estar na descrição. E que vocês realmente possam não só ouvir mais essas músicas como só mais uma música, mas realmente ver a mensagem que está por trás de todas elas. É isso. Fique com Deus, Deus abençoe.